Todo melancólico tem pensamentos horríveis todos os dias. Isso é fato. Você não tem que ter medo dos seus pensamentos. Você tem que enfrentar. Enfrentar com mais curiosidade. Ao invés de ficar fugindo dos seus pensamentos, tentando escondê-los no fundo da sua mente, ou pior, fingir que eles não existem, ignorá-los. Isso nunca vai funcionar. O pior tipo de pessoa para o melancólico é aquela que fala assim: ai, não pode falar essa palavra. Não pode falar em morte porque atrai. Ai, não fala isso. Ai, bate na madeira. Isso é uma fuga que só atrapalha a organização da sua cabeça. Como que você fica mais forte, mais inteligente, quando você começa a enfrentar o que está na sua cabeça, sem medo? Tem gente que tem medo de fazer meditação porque tem medo do que vai encontrar dentro da própria cabeça. Isso é absurdo. Tem gente que tem medo de fazer terapia porque tem medo de revisitar memórias do passado. Você não pode ter medo de uma coisa que está criado dentro de você. Quanto mais você foge, mais você dá poder para esse pensamento. Não encare os seus próprios pensamentos como algo mais poderoso que você. Não é assim que funciona, é o contrário. Você precisa assumir o controle sobre a sua mente. Você não pode continuar deixando que ela te controle. Nós precisamos entender que a mente melancólica é um órgão poderoso. A mente melancólica é a mais poderosa de todas. Porque o melancólico é o único temperamento que vive mais aqui do que do lado de fora. A mente melancólica é a mais profunda, mais intensa, mais imaginativa, memória melhor. Fato, isso é fato. Se tem uma coisa que é o nosso superpoder, é a nossa mente. Então, não subestime e nem superestime o poder da sua mente. Tem gente que tenta viver a vida ignorando as emoções, rebaixando o poder das emoções. Assim, eu vou agir independente de como eu me sinto. Se eu ficar triste, é só afastar a tristeza. Se eu sentir raiva, é só respirar e a raiva vai embora. Não, você está subestimando as suas emoções. Elas são reais. Mas a questão é, cada emoção está ali por um motivo. Cada emoção vem para te trazer uma mensagem. Ela quer te mostrar alguma coisa, ela quer te ensinar alguma coisa. E quanto mais você fica postergando autoconhecimento e mais tentando ignorar as emoções, você vai se tornar cada vez mais um escravo delas. Assim como tem o outro oposto, que é a galera que superestima o poder da mente e fica medrosa. Eu tenho medo de terapia, medo de meditação. É por isso que, quando o melancólico entende o poder da escrita, se você entendesse o quanto que esse hábito de escrever vai mudar a sua vida, você iria parar de ver esse vídeo agora, pegar um caderno, eu tenho esse aqui, e começar a escrever seus pensamentos agora. Isso é a base do que eu ensino na autoterapia. Lá, a gente aprende a escrever os pensamentos, também praticamos meditação, praticamos oratória, repetição, praticamos estudo de livros, mas a técnica base, a mais importante, a mais transformadora, é a escrita. Eu sempre falo que caderno e caneta na mão são as ferramentas para você mudar o mundo. Então, não fica fugindo do conteúdo da sua cabeça. Pelo contrário, traz para fora, externaliza. Começa escrevendo. Depois você consegue falar sobre o que você sente. Mas é um treino e precisa começar o quanto antes. Porque não vai ser fácil. Assim como nada na vida é fácil, mas tudo se melhora com treino. Todo melancólico prefere amar do que ser amado. Não. Eu discordo. Dessa vez você errou. Não, jamais. Calma, isso acontece em um nível inconsciente. Vamos imaginar duas possíveis situações. A primeira, você está num relacionamento em que você é completamente apaixonado por uma pessoa. Você coloca essa pessoa num pedestal de perfeição. Essa pessoa é o hiperfoco da sua vida, você só pensa nela o dia inteiro, você faria tudo por ela, você quer sacrificar toda a sua vida para viver com essa pessoa, realizar os sonhos dela, as suas fantasias de futuro são todos perfeitos para sempre envelhecer ao lado dessa pessoa. O melancólico com esse hiperfoco ativado, independente
se a pessoa vai conseguir te amar de volta no mesmo nível ou não, o seu hiperfoco vai segurar você nessa relação. Porque para sempre você vai estar sentindo, pelo menos, a esperança de que com o passar do tempo, essa pessoa vai melhorar, essa pessoa vai me conhecer melhor, eu vou conseguir mostrar meu valor para essa pessoa, a pessoa vai gostar de mim, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo, e você consegue, você tem motivação para sustentar essa relação mesmo sofrendo. Mesmo que você tente e veja que não é correspondido no mesmo nível, é claro que isso vai te fazer sofrer muito, vai doer muito, mas você vai ficar. Você vai continuar tentando. Agora você imagina o cenário oposto. O melancólico está numa relação, uma pessoa maravilhosa, essa pessoa te ama, essa pessoa demonstra o quanto ela te ama todo dia. Ela está apaixonada por você, ela faz de tudo por você. Só que você não sente o mesmo nível de paixão por ela. Você gosta dela, você entende racionalmente que é alguém bom para estar ao seu lado. É uma escolha racional, você sabe que o certo é estar com essa pessoa, por N motivos. E você quer gostar dela, você queria tanto conseguir amar essa pessoa. Mas, simplesmente, o seu hiperfoco não está ativado, não está. Você tenta, não consegue. Isso também vai te causar sofrimento, você vai sentir culpa, muita culpa. E se tem uma coisa que o melancólico não suporta, é culpa. O melancólico não vai ter a motivação para ficar insistindo nessa relação. Independente do nível do amor que a outra pessoa sinta por você, esse amor dela vai virar uma coisa chata, vai ficar sufocante, vai começar a te irritar. E você não vai conseguir suportar a ideia de desperdiçar a sua vida com essa pessoa que você nem ama, que você nem gosta. Percebe que, na prática, o melancólico prefere amar do que ser amado? Porque se o melancólico ama, ele está hiperfocado. Ele vai encarar isso como um desafio que motiva. Vai te motivar todo dia a continuar batalhando, lutando, batalhando, se esforçando, fazendo de tudo até você conseguir o amor dessa pessoa de volta. Eu não sei se você vai conseguir ou não, isso não é garantido, né? Depende do outro, não depende de você. Mas a sua motivação para continuar vai estar acesa. Na situação oposta, você pode ser amado o máximo possível, mas se você não está amando, não vai ficar. Pode ficar nas aparências, mas dentro de você, a sua vontade genuína era estar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, que você pudesse sentir a paixão acontecendo. O melancólico prefere muito mais amar, é mais importante amar, sentir o amor, do que ser amado. É complicado, mas a gente vive num mundo em que a criancinha que mais dá trabalho recebe mais amor do que aquela criancinha quietinha. A criança melancólica, sempre falando baixinho, sempre com medo, com vergonha, isolada no seu cantinho, sempre madura demais para sua idade. A criança melancólica sempre teve a preocupação em ajudar os pais, em cooperar para o bom funcionamento da família. A criancinha melancólica sempre carregou a culpa por todos os problemas que ela via ao seu redor. Por algum motivo ela achava, e ela sempre achou, que ela é a culpada pelas escolhas erradas dos pais, pelas tragédias, por tudo o que acontecia. A criancinha melancólica era aquela que só observava de longe, enquanto aquele outro irmão, o irmão que era muito mais desapegado, o irmão que nunca ligou para a família, o irmão que nunca se preocupou, o irmão ou irmã que falava alto e que sempre tinha coragem de impor as suas vontades. A criança mais extrovertida sempre é aquela que mais recebe cuidados, mais atenção, mais amor. É incrível o mundo em que a gente vive com valores invertidos. A criança mais frágil, aquela que deveria receber mais cuidado, acaba sendo negligenciada completamente, esquecida até pela família. Afinal, ela nunca fala nada, ela não precisa de atenção. É isso que os pais acabam acreditando.
O mundo que a gente vive é tão errado, é tão podre, que quanto mais você se esforça para ser bonzinho, mais você se ferra. Isso começa para o melancólico desde a infância. Desde criança, ele sabe e ele já carrega a culpa e ele já tem essa consciência mais expandida. Desde criança, ele já está pensando: como que eu posso conseguir com que os meus pais me amem? Para a criança melancólica, que é quietinha, nada é dado de mão beijada. A gente sente desde criança que a gente tem que se esforçar para receber amor. A gente tem que lutar para conquistar a atenção das pessoas. Ninguém vai parar para te ouvir. Se você não aprender a impor o que você quer falar, a gritar quando tem que gritar, e a ser frio, duro e egoísta quando precisa, e infelizmente é o tempo todo, porque aqui nesse mundo, se você não é frio, duro e egoísta, as pessoas te veem como um fraco e elas vão te passar para trás. Esse mundo aqui é selvagem, é uma guerra, uma batalha todo dia. Ninguém vai se esforçar para enxergar o seu lado, ninguém vai se esforçar para lembrar de você. Parece que tá todo mundo lutando por sobrevivência. Um quer ser mais forte que o outro, quer ganhar vantagem em cima do outro. Só que a única pessoa que está carregando a culpa é sempre o melancólico. Desde a infância. É claro que a gente cresce uns adultos revoltados. Revoltado porque eu sei que eu não merecia o que aconteceu comigo. Eu sei que eu tinha o coração puro. Eu lembro da minha inocência que foi corrompida. Eu lembro da minha ingenuidade e do jeito que eu era tonta, iludida. Eu realmente achava que minha vida seria perfeita, um conto de fadas, como eu assistia nos filmes da Disney. Eu realmente acreditava que isso seria real. Mas rapidamente a vida me mostrou o que acontece aqui de verdade e que infelizmente eu precisaria, e você precisa urgentemente, construir uma armadura de proteção, uma armadura de força, porque a sociedade onde vivemos exige. Ser uma pessoa excluída da sua família é uma permissão para viver uma vida completamente diferente da deles. É uma liberdade linda que você ganha e não aproveita. Eu sei que é ruim se sentir excluído, eu sei que a gente se sente abandonado, que a gente se sente mal, uma ovelha negra que não merece amor e que esse colinho faz falta. Mas existe um lado muito ruim, uma prisão muito grande, quando você é o filho favorito. Os filhos que ficam lá grudados nos pais a vida toda são obrigados a viver a mesma vida exatamente que eles. Isso pode ser consciente ou não, mas quando você fica grudado nos seus pais e viciado na aprovação deles, você não consegue pensar diferente. E essa é uma grande vantagem que nós temos, nós, os diferentes, os alternativos, os que foram renegados, excluídos. A gente tem uma facilidade para despertar consciência muito maior, porque a gente não está preso nos padrões. E isso dói. Ser rejeitado dói. Se sentir sozinho dói. Mas olha só, você pode olhar para isso por uma perspectiva diferente. Existe uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: você nunca se encaixou nesse mundo. Por quê? Porque você não veio aqui para se encaixar. Você veio aqui para criar um novo mundo. Então, se tudo acontece por um motivo, será que eu não posso encontrar o benefício de ter nascido um ser completamente não pertencente ao meu grupo familiar? Será que não tem um motivo maior aí de alma, de outras dimensões, de uma outra energia, de um Deus que me escolheu para nascer assim completamente diferente? Talvez porque a minha missão aqui na Terra seja viver uma vida desviada do padrão. E talvez exatamente esse fato de sempre ter me sentido isolada, rejeitada da minha família, talvez isso seja a minha carta de alforria. O que os pais fazem quando eles rejeitam um filho é uma crueldade,
É um golpe que machuca, que traumatiza para sempre. Sim. E nós viveremos para sempre sentindo o peso desse trauma, fato. Mas o que a gente pode fazer de bom com isso? Usar essa liberdade. Eles podem até ser os filhos favoritos e terem tantos privilégios, mas eles nunca terão essa liberdade. Porque o amor é também uma forma de prisão. É sufocante. E você, por ser completamente diferente, você é muito mais livre para sair pelo mundo, seguir uma carreira completamente diferente, se encher de tatuagem se você quiser, pintar o cabelo, vai morar fora. Você é livre para isso. Usa bem a sua liberdade, aprecia ela, transforma a solidão em solitude, investe em autoconhecimento. O que te falta é só encontrar o seu próprio caminho. Não ficar tentando se enquadrar no padrão pequenininho deles, mas reacender a sua luz, digamos assim, reacender a sua potência, reconstruir a sua autoconfiança, encontrar o seu hiperfoco na vida e seguir o seu próprio caminho, desapegado desses padrões que até poderiam ser mais confortáveis. O colinho é um lugar de conforto, mas não iriam te permitir conhecer nem desenvolver toda a grandeza do seu verdadeiro potencial. Todo melancólico já teve um pensamento assim: eu sou demais para esse mundo. E não é um pensamento alegre, arrogante, assim, eu sou demais, eu sou maravilhoso. Não, é o contrário. A gente pensa isso chorando e sofrendo, desejando não ser tão intenso para um mundo que é tão raso. E quando eu falo que as pessoas aqui são rasas, nem sempre eu tô depreciando. Eu acho que as pessoas rasas são muitas vezes mais leves, mais felizes, coisa que os melancólicos olham de longe e invejam, só que a gente não consegue. A gente fica se lamentando pelo fato, por que que eu tenho que ser tão bonzinho? Por que que eu tenho que me importar tanto com as pessoas? Por que que eu tenho que amar desse tanto? Por que que eu tenho que ser tão romântico? E é isso que afasta as pessoas de mim. A minha intensidade me torna chato, a minha profundidade me torna um chato, e é por isso que ninguém gosta de mim. A gente não queria ser assim, não precisava ser tanto assim. O nosso sonho é conseguir esquecer um pouco das pessoas. O nosso sonho de vida, meta de vida, é conseguir ser um pouco mais egoísta. Só que ao mesmo tempo é um desperdício. É um desperdício porque a gente está pronto para viver essa vida ligado na máxima intensidade, viver um romance de filme, de alma gêmea, uma obra de arte cinematográfica. Só que ninguém quer isso. O que as pessoas querem mesmo é um relacionamento bem casual, bem leve, uma rapidinha, um encontro, sem precisar conversar demais, sem precisar aprofundar nesses assuntos chatos que o melancólico gosta de falar. O melancólico não vai conseguir ter uma conversa divertida, engraçada, cheio de piada, falando bobagem. Os nossos temas, refletindo sobre a vida e a morte, a eternidade, é chato para a maioria das pessoas. A gente não quer ter um contatinho, um ficante. A gente quer encontrar o amor da nossa vida. É pedir demais? A gente não quer ser popular e ser amigo, conhecido de todo mundo. Não, a gente só queria um ou dois amigos que fossem uma conexão profunda o suficiente para durar anos, a vida toda. A gente não quer ficar com uma pessoa porque achei ele bonitinho. Não. A gente quer encontrar uma inspiração para escrever poesias pensando nessa pessoa, escutar músicas o dia inteiro romantizando, fantasiando a vida com essa pessoa, fazer planos para o futuro, para a vida, para a eternidade. É um tipo de amor
tão grande, uma bondade, uma ingenuidade tão grande que não precisava. É um desperdício. A gente tem tantas camadas de hiperfocos e de sonhos e de questionamento, de pensamento, de sentimento, de reflexão. A gente é tanta coisa. E para quê? Nesse mundo que não cabe. Não precisava sentir tanto, não precisava ser tudo isso. É por isso que o melancólico fica pensando: eu sou demais para esse mundo. Eu sou too much. Too much num mau sentido. Não é elogio. A gente é demais. Demais no sentido de pesado demais. Excessivo. Excessivo de um jeito que acaba sufocando as pessoas. 5 personagens ficcionais que são obviamente melancólicos: Batman, Eleven, Mike Ross, Katniss Everdeen, Jon Snow. Nos filmes, fica fácil identificar o personagem melancólico. É aquela pessoa introvertida, que não quer ser o centro das atenções, que vive a vida livre de padrão, seguindo as próprias regras. Mas no fundo, essa pessoa não consegue parar de se importar. É o personagem que tenta ligar o F e tenta esquecer de tudo, fugir de tudo, afinal, ele é cheio de traumas. Mas por ser melancólico, ele não consegue ignorar o mundo. Ele tem um senso de justiça. Ele tem uma necessidade de fazer alguma coisa, de agir pelas virtudes, pela bondade, pela honra. Ele quer salvar o mundo, ele não perdeu a esperança. Ele tem o seu olhar triste, o seu pessimismo, ele está um pouco desacreditado, afinal, a vida dele foi muito difícil, ele já passou por muito sofrimento. Ele tem um coração partido, mas ao mesmo tempo uma voz da consciência aqui dentro, que está sempre cobrando ele para não desistir e continuar tentando fazer alguma coisa para salvar a humanidade. Ele é excluído, rejeitado, renegado, ele tenta odiar todo mundo e viver isolado nas montanhas. Mas no fundo, ele não consegue deixar de se importar e de tentar e de continuar lutando para ainda acreditar no amor. E aqui a gente pode incluir ainda Frodo, Neo de Matrix, Forrest Gump, o Ross de Friends, a moça do Gambito da Rainha, o Tom de 500 Dias com Ela. Quem mais? Personagens famosos melancólicos que vocês lembram aí? Me conta nos comentários. Toda vez que alguém me pergunta assim: a cantora X, será que ela é melancólica? E aquele ator lá, o fulano, ele é melancólico? Parece melancólico. Eu sempre respondo a mesma coisa. No geral, os artistas do mundo são melancólicos. Porque para fazer arte, criar arte, você precisa da intensidade, da profundidade, da sensibilidade que só os melancólicos têm. Então eu sei que na sua cabeça você associa que uma pessoa melancólica é aquela depressiva que fica trancado no quarto chorando o dia inteiro, mas preciso te falar, os artistas famosos, os gênios do mundo, temperamento melancólico com certeza. Senão, eles não conseguiriam produzir esse tipo de arte. Digamos que cada pessoa tem a sua função no mundo. O lugar dos melancólicos é a arte. Se você vê um artista, é melancólico. O estranho é quando você vê assim, telefonista de atendimento ao público, recepcionista que tem que conversar com as pessoas todo dia. Tudo que envolve socialização, atendimento ao público, processos robotizados. Não faz sentido um melancólico estar ocupando esse papel que não tem nada a ver com as potencialidades dele. Assim como não faz sentido um colérico ocupar o lugar de artista. O colérico se realiza liderando produtividade, status, assim como o melancólico se realiza na rotina criativa do artista. Agora, não é que todo melancólico precisa ser cantor e ator.
você pode encontrar em toda profissão algum espaço para arte. Você pode trabalhar no banco. Vai ter que ter alguém que vai pensar na decoração lá daquele banco. Melancólico artista. Alguém tem que fazer o marketing do banco. Melancólico artista. Alguém tem que fazer o sistema lá do computador do banco. Melancólico artista. Você pode trabalhar em qualquer coisa, por mais que pareça robotizado, vai precisar ter um colérico para liderar, um melancólico para criar, pensar fora da caixa, trabalhar remotamente. Vai precisar dos sanguíneos para tratar com as pessoas, conexão com o público. Vai precisar do fleumático para fazer aquela parte de paciência, os processos mais lentos, que não tem muita intensidade, a parte burocrática, monótona. Então entenda que se você é melancólico, você recebeu um presente da vida que é uma máquina potente de criação. A questão é que talvez você não se deu conta disso ainda. E você não está conseguindo usar o poder que você tem. Talvez porque a sociedade te convenceu que melancolia é uma doença e aí você nem está interessado em descobrir o seu potencial. Você só está querendo mudar de temperamento. Eu não quero ser assim, eu quero trocar. Tá bom. Você nunca vai descobrir as suas forças. E a sua vida inteira vai ser uma farsa, porque você está se esforçando para ser uma coisa que você não é, porque você nem teve a curiosidade de descobrir a sua essência. O temperamento melancólico é o mais incompreendido de todos. Eu não sei se isso acontece só aqui no Brasil, porque todo mundo fala que em outras culturas, em outros países, os melancólicos seriam mais valorizados. Então eu não sei se é o nosso azar de ter nascido aqui no Brasil e se é só aqui que a gente é tão perseguido pela sociedade, mas o fato é que a nossa vida é uma eterna sensação de que ninguém me entende, ninguém gosta de mim, ninguém me conhece o suficiente, ou melhor, ninguém está interessado em me conhecer o suficiente. Eles confundem o meu isolamento com depressão, eles confundem a minha inteligência com arrogância, eles confundem a minha introversão com timidez, sendo que tudo isso são coisas completamente diferentes. Nem todo melancólico é tímido. Às vezes, a gente só não gosta de ser o centro das atenções. Nem todo melancólico tem depressão. Às vezes, o nosso jeito de ser feliz é um pouco diferente. Nem todo mundo gosta de estar em festa, estar viajando o tempo todo, estar sorrindo. Eu não preciso sorrir para estar feliz. Será que isso é uma coisa tão maluca assim? E nem todo melancólico acha que ele é superior. Pelo contrário, na verdade. Quem é melancólico entende o quanto a gente se sente bastante inferior a todo mundo, na verdade. O quanto a gente olha para as pessoas, para os outros que são mais normais, a gente olha assim, eu queria tanto ser mais leve como eles. Eu queria tanto conseguir sorrir com facilidade assim e me divertir tão fácil. Só que a gente tem padrões diferentes, exigências diferentes. Eu não sei se é só aqui no Brasil que acontece isso. Mas para o melancólico conseguir viver uma vida realmente feliz, uma felicidade que é coerente com a nossa essência, tem que ter um esforço muito grande para construir uma vida bem alternativa, que a maioria das pessoas, seus amigos, sua família, vão achar você estranho, maluco, alienígena. As pessoas costumam amar um feriado, porque no feriado elas vão fazer uma festa, elas vão lá pular carnaval, elas vão fazer uma confraternização no trabalho, elas vão dar uma festa e chamar todo mundo. As pessoas se sentem bem quando estão reunidas. Legal, acho isso bonito. Mas para o melancólico, uma reunião é muito mais um treino que eu vou me esforçar, vou ficar exausta. Não tem nada a ver com relaxamento. Para a gente, o relaxamento está muito mais na solidão, na calmaria, nos nossos próprios hiperfocos, geralmente relacionados à arte, sabe? A nossa música, o nosso filme, a nossa série, o nosso jogo. E a nossa felicidade é muito mais ligada a ficar em paz, sabe? Um espaço, um respiro. O melancólico se sente sufocado pelas regras dessa sociedade.
que está sempre criticando a gente desde criança. Os nossos pais são os nossos primeiros haters. Infelizmente, eu falo isso com dor no coração, tá? Nossa família já começa cedo a mostrar, deixar bem claro pra gente que nós somos estranhos e que deveríamos nos esforçar mais para ser diferente. Aí vem relacionamentos, chefe, trabalho, professores talvez. Se bem que no meu caso, na escola, os meus professores sempre me estimularam muito. Eu sou muito grata. Quem sempre foi meu hater foi minha mãe, talvez minha avó, chefes do trabalho. Não sei por que todo trabalho tem essa obrigação de confraternização. Por que você tem que ser tão social no trabalho? Por que o mérito do trabalho não é o próprio resultado? Não sei. A sociedade aqui não faz sentido pra mim de nenhuma maneira. De novo, não sei se talvez o que nós deveríamos fazer mesmo era ir morar em algum outro país, com outra cultura. Quem sabe assim seríamos mais felizes, mas por enquanto o que temos é isso aqui e temos que fazer o nosso melhor, que é mudar a nossa própria mente. Poucas pessoas vão entender esse vídeo, mas falar é diferente de conversar. O melancólico adora conversar. O que a gente odeia é falar. Por quê? A maioria das pessoas, aqueles extrovertidos, de temperamento sanguíneo, principalmente, são pessoas falantes. Pessoas que falam palavras soltas ao vento. O ato de falar é algo muito raso, é superficial, é vazio de significado. O que importa para as pessoas extrovertidas é simplesmente fazer barulho. Barulho que venha de qualquer fonte. Elas querem preencher o espaço do silêncio, que é torturante para os extrovertidos. Eles fogem do silêncio a todo custo. Então, eles falam, qualquer coisa. Eles dão risada de qualquer coisa. Eles falam o mais alto possível. Eles não se importam com a resposta. E o melancólico é um ser profundo. Pra gente, falar é um verbo irritante. Irrita porque é uma perda de tempo. A gente não tem interesse por palavras vazias. Afinal, não tem sentido. Qual que é o sentido de ficar falando se eu nem quero saber a resposta? Falar sem ouvir é uma coisa cansativa. A gente fica esgotado, exausto dessa obrigação de ter que falar o tempo todo. Então, os melancólicos são geralmente pessoas quietas, não porque a gente não gosta de conversar, pelo contrário, o melancólico busca, inclusive, pessoas que tenham conteúdo suficiente, interesse suficiente, calma suficiente para sentar com a gente e ter uma conversa de verdade. Uma conversa séria, profunda, madura, reflexiva. O melancólico ama conversar. É por isso que a gente geralmente consegue se dar muito bem com uma pessoa, conversar, interagir com uma pessoa, mas a gente fica travado quando tem que interagir numa roda de gente. Porque a gente sabe que numa roda de gente não vai sair conversa, vai sair só falação, palavra. Tudo raso, tudo inútil. As pessoas só falam as mesmas coisas, as mesmas palavras, os mesmos assuntos, as mesmas piadinhas, clichês que todo mundo vai fazer exatamente as mesmas. A gente fica cansado com isso, irritado com isso. Então, o melancólico se tornou uma pessoa quieta porque a gente já desistiu. Desistimos de tentar socializar, desistimos da esperança de ter conversas de verdade com as pessoas. Numa comunicação espontânea, honesta, em que as duas partes estão realmente interessadas em trocar conteúdo, expandir vocabulário, ter ideias, criar algo que seja útil, que seja verdadeiro. Mas infelizmente a nossa sociedade está pautada não em conversas, mas em falação. Existe uma ditadura da felicidade, que é aquele povo que fica te mandando o tempo inteiro: sorria, seja grato, como se você não tivesse o direito de ficar sério quando você está se sentindo triste. Então o melancólico, que é uma pessoa
mais triste, mais desconfiada, mais paranoica. Não é porque ele nasceu assim e está criando tudo da cabeça dele. Não. A gente fica desconfiado com base no histórico de decepções, frustrações e traições que vamos acumulando ao longo da vida. Então, não venha nos obrigar a sorrir, a colocar um sorriso falso e a mentir que está tudo bem, quando essa não é a realidade. Não venha tentar nos convencer de que a vida é linda e de que tudo vai dar certo, porque essa não é a realidade. O maior problema de um melancólico não é a sua tristeza, mas é a vergonha que ele sente por estar triste por conta da lavagem cerebral que a sociedade faz na gente, convencendo-nos de que melancolia é uma doença que tem que ser curada, é um defeito que tem que ser corrigido. Desculpa, mas a tristeza é uma emoção linda e essencial para a saúde mental do ser humano. A tristeza é necessária para que exista arte nesse planeta Terra. E o principal, sentir tristeza é coerente com a realidade em que vivemos. Abre os olhos e olha ao seu redor. Você vai perceber que o pessimismo está muito mais associado com a inteligência, uma pessoa que é realista, que está usando o cérebro, e o otimismo é muito mais associado com a burrice, uma pessoa que está vivendo iludida num mundo de fantasia. Basta você passar alguns dias aqui na Terra, você já vai entender que as coisas aqui dão errado. As coisas não funcionam. A maldade existe e existe em todos os lugares. Chega até a ser irresponsável quando você tenta convencer uma pessoa de que ela deveria confiar mais na vida e de que tudo vai dar certo. Porque não é bem assim. Basta você acessar qualquer estatística, informações, você vai ver que a maioria dos abusos acontecem dentro da própria casa, membros da própria família. Pessoas que deveriam ser confiáveis são justamente essas que vão mais te machucar. Nem tudo é motivo de agradecimento. Nem tudo você deveria aceitar, relevar e perdoar. Essa vida é sobre identificar o que está certo, o que está errado, o que é o bem, o que é o mal, o que te faz bem, o que te faz mal e colocar bons limites. Todo melancólico é apaixonado por paradoxos. Um paradoxo é uma figura de linguagem que demonstra que uma coisa é o contrário da outra. E o que é um melancólico se não um paradoxo ambulante? Nós somos muito emotivos ao mesmo tempo que somos os mais racionais. A gente é aquela pessoa que mais ama, mais apaixonada, mais faz loucura de amor, ao mesmo tempo que a gente também odeia todo mundo e não consegue gostar de ninguém. Num dia, um super-herói autoconfiante que vai dominar o mundo, daqui a pouco a gente troca para a mosca do cocô do cavalo do bandido, a pessoa mais inferior, lixo da face da terra. O melancólico vive no extremo, a intensidade do 8 ou 80. Tudo é o contrário do que parece ser. Se você não conhecia a palavra paradoxo, pesquise e você vai se apaixonar também. Os paradoxos te descrevem o contentamento descontente, a ferida que não dói. Você vai ver que vai te descrever. Só que esse vídeo aqui é para falar do paradoxo mais importante dos melancólicos, que é o seguinte: quando você entende que você pode ser melancólico e que você não precisa, você não tem obrigação de se esforçar para ser extrovertido, para se encaixar, para ser aceito nos padrões da sociedade, na hora que você entende assim, eu posso ser quieto, eu posso ser triste, eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, sem falar com ninguém, sem ficar me esforçando para ter conversinha de elevador. Na hora que você se livra desse peso, dessa obrigação, você fica mais leve, você aceita seu temperamento e aí uma mágica acontece. A sua autoconfiança cresce e você acaba se tornando mais falante, mais
interativo, mais social. Porque o que te impede de socializar, na verdade, é a sua insegurança. É porque você não se aceita e você vive numa batalha constante. Eu preciso conversar mais, eu preciso sorrir mais, eu preciso ter amigos, eu preciso, eu odeio meu jeito de ser. Assim você nunca vai conseguir. Você está nadando contra a corrente. Mas olha o paradoxo que acontece. No instante em que você tira o peso e você aceita, tá, eu posso ser assim. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, ser do meu jeito. E você começa a gostar do seu temperamento, aí acontece o contrário. Porque a sua aceitação vai permitir a sua coragem de começar a socializar mais, a participar mais da sociedade. O melancólico valoriza qualidade e não quantidade. Fato. A gente não está interessado em ter 30 mil amigos. Eu nem quero ser amigo de tanta gente assim, imagina o trabalho que vai dar. Tudo que a gente queria era ter um ou dois amigos, mas que fossem fiéis, que fossem para a vida toda, pessoas confiáveis, sólidas, com quem eu pudesse me sentir à vontade, pessoas que compartilham os mesmos gostos que eu, para eu não ficar me achando maluca, assim, nossa, será que só eu gosto desse filme? Só eu vejo a obra de arte que é essa banda? Seria muito bom encontrar pessoas que me entendessem, que me compreendessem. Assim como o relacionamento. O melancólico acha que seria exaustivo, e que é exaustivo ficar toda hora conhecendo gente nova. A gente odeia relacionamento casual, uma noite só, aquele encontro em que você tem que se esforçar para não demonstrar emoção demais, porque ser emocionado é o pior xingamento que alguém pode te chamar num encontro, né? Tem que conhecer a pessoa, mas não pode ser muito gentil, não pode ser romântico, senão a sua intensidade vai repelir. A gente odeia esse cronogramazinho robótico social. A gente queria, sabe o que é o sonho do melancólico? É uma coisa de filme, assim, aquele amor de infância. Que os dois crescem juntos e se conhecem desde a infância e ficam a vida toda para sempre. O nosso sonho era esse. Nem sempre é possível, mas seguimos tendo esse sonho. A gente é assim com tudo. A gente odeia ficar toda hora conhecendo música nova, ai, música da moda, que saco. A gente escuta, até hoje, as mesmas bandas lá do começo da minha adolescência. A gente gosta de ouvir a mesma música repetidas vezes, assistir o mesmo filme, a mesma série. Até quando a gente encontra uma roupa que a gente gosta? Porque o melancólico tem um gosto tão peculiar, tão refinado, tão exigente, que é muito difícil conseguir gostar de alguma coisa. Então, na hora que a gente encontra finalmente uma coisa que me agrada, a gente fica maluco, hiperfocado, começa a comprar várias versões iguais da mesma roupa só para eu poder ter essa coisa para sempre. É fato que a gente valoriza a qualidade em detrimento da quantidade. E é claro que somos incompreendidos por causa disso. É claro que as pessoas acham que isso nos torna antiquados, com uma mente velha demais para nossa idade. Todo melancólico já escutou isso. Que a gente parece velho, que a gente é um jovem idoso, precoces, maduros demais para nossa idade. É que o melancólico é associado ao elemento terra. E como que funciona a terra? Você coloca a semente, a terra abraça aquela semente, ela vai nutrindo aquela semente, ela vai esperando com muita paciência, com muito acolhimento, com muita segurança. O tempo vai passando, aquela semente vai crescendo, cria raízes, aí que ela vai gerar frutos e frutos e frutos infinitos. O melancólico é assim. A gente tem uma necessidade de raízes profundas, e quanto mais profundas são as raízes, ou seja, quanto mais seguro eu me sinto na minha base de vida, quanto mais forte eu me sinto, mais fincado no chão, é assim e só assim que nós conseguimos ir no nosso tempo sem apressar. A terra precisa do tempo correto para a semente crescer. E aí, com essa terra firme, a gente tem esse potencial de crescer, gerar frutos que não tem limite, passa do céu. É por isso que o melancólico odeia coisas rasas, gente rasa, tudo que é raso a gente repele. Nós precisamos de profundidade para nos sentirmos preenchidos com a nossa vida. A maior obrigação de um melancólico é saber delimitar
Quem são as pessoas que entram na sua vida, que ficam na sua vida e que saem completamente da sua vida. E eu quero te dar 3 bons motivos para aprender e começar a fazer isso imediatamente. O primeiro motivo é que você é sensível, ou seja, aceita a sua sensibilidade. Você sempre vai se deixar afetar pelas pessoas ao seu redor. Você sempre vai se importar com a opinião de quem está ao seu redor. Você sempre será influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor. A sensibilidade faz parte da sua estrutura, da sua constituição. Então não tem que mudar a sua sensibilidade. Tem que mudar quem são as pessoas que você permite. Usa a sua sensibilidade como vantagem ao seu favor. Porque se você sempre vai ser influenciado, sempre vai ser uma esponja absorvendo as pessoas à sua volta, imagina o que vai acontecer se você viver rodeado de pessoas maravilhosas. Você vai se tornar cada vez mais maravilhoso também. O segundo motivo é que delimitar significa respeitar o desejo de cada um. As pessoas são assim mesmo. Elas querem ser rasas, elas querem ser hipócritas, elas querem ser falsas, oportunistas, mentirosas. Deixa elas. Você não deve ficar invadindo o espaço do outro e querendo mandar nos outros o que eles devem ou não fazer. Se uma pessoa chega na sua vida mostrando para você o caráter ou a falta de caráter dela, não é o seu papel educar essa pessoa. O seu papel é só fazer uma escolha. Eu quero estar perto de você ou eu quero me afastar. Então você não tem que ficar arrumando briga com as pessoas, jogando coisa na cara dos outros, dando satisfação, sabe? Ai, não gostei de você porque você isso e aquilo. Julgando, querendo ajudar todo mundo. Não, não é seu papel. O seu papel é só cuidar de você e da sua vida. E isso já dá trabalho suficiente. Então fica observando as pessoas e escolhendo. Essa aqui eu quero aproximar, essa aqui eu quero afastar. Só isso. É simples assim. Você não tem que falar nada. É só escolher, afastar. Escolher ou afastar. O terceiro motivo é que você vive reclamando que você não tem amigos, que você não tem bons relacionamentos, porque as pessoas te criticam, debocham de você, mentem pra você, te abandonam. Mas o motivo é que você vive muito focado nas pessoas. Você coloca muita energia nas pessoas específicas e esse peso que você coloca nelas é isso que afasta. Então para de focar tanto em pessoas e foca muito mais nos ambientes que você frequenta. Então, por exemplo, se você quer encontrar amigos inteligentes, não fica buscando pessoas inteligentes, busca o ambiente onde pessoas inteligentes estão. Uma biblioteca, uma feira de livros, um curso na faculdade, uma palestra, um evento intelectual. Se você quer encontrar amigos engraçados, pessoas bem-humoradas, o seu foco não é buscar pessoas, mas sim ambientes. Vai num circo, vai num show de stand-up. Não foque em pessoas, foque em ambientes. É assim que você conhece pessoas novas. Mais um vídeo para deixar bem claro que nós melancólicos não gostamos de gente extrovertida. Quem sabe assim, eles entendem isso e deixam a gente em paz. Por que que o melancólico não gosta de piadinha? Porque a gente não tem senso de humor? A gente é chato? Não. Porque a gente entende o jogo. O que são as piadinhas dos extrovertidos? Uma covardia, né? Eles não têm coragem e nem maturidade para chamar você para conversar. Se você tem um problema comigo, você me chama para conversar. Assim, conversa séria, com calma, conversa profunda, e aí você fala o que você pensa sobre mim. E a gente debate. Mas não, eles são covardes. Para falar o que eles realmente pensam, eles fazem piadinha. Eles jogam um debochezinho. Porque aí, se você fica ofendido com piada, eles viram o jogo. E aí a culpa é sua. Porque você é um dramático.
Ai, nossa, fica bravinho com qualquer piada. Não posso falar nada que o fulano já fica bravo. Ai, meu Deus. Então, vamos deixar bem claro que os melancólicos têm um senso de humor bem desenvolvido. A gente adora piada, piada inteligente, piada sarcástica, ou até uma piada bobinha, de meme. A gente gosta, a gente dá risada. Só que o problema é que você confunde ofensa com piada. A gente sabe que para ter graça, você não precisa estar ofendendo as pessoas. A gente percebe que a sua piadinha com a gente não é a intenção de ser engraçado. A gente percebe que você está falando uma verdade que você não tem coragem de falar na cara, que você é covarde. E aí você manda a sua indireta disfarçada de piadinha. E não, a gente não vai aceitar mais isso. Porque se depender de mim, eu vou ensinar cada melancólico desse mundo a importância de delimitar as pessoas que você permite na sua vida. Eu vou te ensinar a ser um pouco mais intolerante. Para piadinha ofensiva, é tolerância zero. Fez piadinha comigo? Elimino da minha vida. Você vai se surpreender com a qualidade da sua vida, o quanto que vai melhorar a hora que você tiver essa coragem de começar a delimitar. Delimitar sem dó, sem dó. Piadinha, elimina, bloqueia, finge que nem conhece mais e nem precisa dar explicação. Ofendeu? Eliminou. Tem que ser essa a sua lógica a partir de agora. O melancólico não é ciumento. A gente é zeloso. O nosso ciúmes é um ciúmes de cuidado. Eu não quero que ninguém encoste nas minhas coisas, porque eu sei que ninguém vai cuidar tão bem quanto eu. Eu não quero que ninguém mais escute as minhas músicas, porque eu sei que ninguém vai apreciar, valorizar aquela obra de arte tanto quanto eu. Eu não quero fazer um trabalho em grupo, porque eu sei que as outras pessoas não vão fazer o trabalho com o mesmo cuidado e dedicação tanto quanto eu. E quando eu amo uma pessoa, eu tenho ciúmes porque eu quero cuidar. E eu sei que nenhuma outra pessoa vai amar e cuidar o tanto quanto eu. Então, o nosso ciúmes não é aquele ciúmes explosivo, agressivo, possessivo, como o ciúmes de um colérico. É um ciúmes muito mais interno. A gente fica disfarçando o nosso ciúmes porque a gente não quer incomodar. Então, a gente sofre quieto, sofre calado, fingindo que não está sentindo nada, mas por dentro fazendo de tudo para proteger aquele que é o nosso objeto amado. Se a gente encontrasse, talvez, outros melancólicos tão cuidadosos quanto nós e zelosos também, com o mesmo gosto refinado, diferenciado, atencioso, paciente que a gente tem, aí nesse caso a gente divide de bom grado. Percebe? Quando você encontra, é muito raro, mas quando você encontra pessoas com o mesmo gosto que você fica feliz em compartilhar as suas músicas, você quer emprestar os seus livros, porque você achou ali uma pessoa confiável. Quando a gente confia em alguém, a gente compartilha feliz. O problema é que a maioria das pessoas demonstram negligência, impulsividade, não tem cuidado nenhum, não assumem responsabilidade pelos próprios erros. É por isso que o melancólico vive protegendo ao máximo aquilo que é nosso, escondendo, guardando, ficando quieto, preso no meu mundo. É claro que esse ciúmes é difícil de admitir porque a gente tem medo de expor a nossa vulnerabilidade. E as pessoas, como sempre, não serão capazes de cuidar do nosso coração. Para o melancólico, ser egoísta não é uma opção, é uma necessidade. A construção do seu egoísmo acontece muito mais pelas outras pessoas que vão conviver com você do que só por você. Esse é talvez o tema mais difícil de fazer o melancólico entender, mas eu vou te explicar. Quando eu te falo assim, seja egoísta, o que você imagina é uma pessoa
do mal, que vai pisar em todo mundo, que vai machucar todo mundo, vai fazer maldade. Não, não, olha só. Quando eu te falo assim, seja egoísta, o que eu imagino? Na hora que alguém te oferece um pedaço de bolo e você não quer comer bolo, você consegue falar assim, não, obrigada, já tô satisfeito, agora não vou querer, obrigado. E pronto, você pode fazer isso sem sentir culpa. Você pode falar não para as pessoas. Você pode priorizar a sua necessidade e se sentir livre de culpa. Na hora que a sua mãe te ligar, te falar assim, vem aqui em casa hoje, só que você já tinha se programado para ficar estudando hoje. Você não quer ir. Você pode falar assim, olha, hoje não vai dar, já tenho compromisso. Na semana que vem eu vou, pode ser? Você tem o direito de falar isso e não se sentir culpado. Na hora que seu amigo te pedir um favor e você não pode fazer, você pode falar que não, você tem direito. Olha só, você tem o direito de viver a sua vida de acordo com as suas prioridades. Isso é uma coisa que parece muito óbvia, só que a gente esquece o tempo inteiro. Quantas vezes eu já não precisei falar que não para alguém porque não tinha opção e eu ficar mal o dia inteiro tendo que repetir na minha cabeça: eu tenho o direito de viver a minha vida, eu tenho o direito de viver a minha vida. São muitas vezes que eu já precisei fazer isso. A diferença básica entre o egoísmo do mal e o egoísmo do bem é o seguinte: no egoísmo errado, você pensa só em você. Só em mim, só eu importo, esquece todo mundo. Não, isso está errado. O egoísmo correto é aquele assim, eu penso primeiro em mim, depois de mim eu penso no outro. Essa é a ordem correta da vida, é a única ordem possível. Porque pensar primeiro em você significa que você garante o seu bem-estar, os seus recursos, a sua força, que você vai precisar estar bem para conseguir ajudar o outro. E olha como que isso ajuda nos seus relacionamentos. Por quê? Na hora que você não faz as suas coisas, só faz pelo outro, você se torna uma pessoa chata, uma pessoa amargurada, mal-humorada, ranzinza, exigente demais, carente, desesperada. Por quê? Porque você ficou vazio, você ficou fraco, você não fez por você, você se sacrificou pelo outro. E aí é claro que você não faz isso de bom grado, você não é um santo. Você ajuda o outro esperando que ele vai fazer algo por você em troca. Só que isso não acontece. E aí você vira a pessoa chata, que eles vão achar você chata, você vai estragar todas as suas relações e vai ficar sozinha. Você vai ser trocada, vai ser abandonada e ainda pensando assim, nossa, mas eu fiz de tudo e mesmo assim eu fui abandonada. Claro, isso está errado. Você não foi egoísta o suficiente. Agora, olha a outra opção. Você coloca limite, você fala assim, não, primeiro as minhas coisas, depois eu faço por você. Quando você faz tudo por você, todas as suas prioridades são atendidas, você está vivendo a sua vida do seu jeito, você vai ficar feliz o suficiente para ajudar os outros de bom grado. Você vai se sentir mais disposta, mais agradável com as pessoas. E é essa parte que talvez você não está enxergando. Se você tira o tempo da sua vida para fazer as suas coisas, os seus estudos, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua autoestima, o seu exercício, aí você fica cheia, fica recarregada, recarregado. Aí você vai querer, você vai ter vontade de fazer pelos outros. Então, ser egoísta é para ajudar os seus relacionamentos com os outros. E não é o contrário. A principal vantagem que o autoconhecimento me trouxe foi a permissão, a autopermissão, a libertação. Eu me permito, hoje em dia, ser melancólica. O seu maior problema quando você não tem autoconhecimento se chama insegurança, se chama vergonha. Você tem vergonha do seu jeito de ser, você fica tentando disfarçar, tentando esconder, você fica o tempo inteiro se esforçando ao máximo para viver um personagem que você acha que vai se encaixar melhor nos padrões da sociedade e que você acha que
Nesse personagem, as pessoas vão te amar mais, vão te aceitar, vão te acolher. Você acha que você vai pertencer ao grupo. Mas me conta, até agora, isso tem dado certo? Como que você se sente vivendo uma vida de máscara, de falsidade, em que você, por fora, demonstra que é uma coisa, mas por dentro você tem pensamentos completamente opostos às suas ações? Só quando você está sozinho no seu quarto é que você consegue descansar, relaxar de fato. Que tipo de vida é essa? Te traz felicidade? Te traz preenchimento? A sensação de que você nasceu errado e que o tempo inteiro tem que estar atento para que ninguém descubra quem você realmente é por dentro? É uma vida muito solitária, né? É uma vida infeliz. É uma vida que não vale a pena. Primeiro porque é exaustivo. Você está o tempo inteiro cansado, exausto. Não dá nem vontade de levantar da cama de manhã. Porque você sabe que você vai levantar para botar uma máscara, colocar uma armadura e carregar esse peso o dia inteiro, vivendo uma vida que não se encaixa exatamente com você. Mas a coisa mais legal que o autoconhecimento te traz é essa libertação. Se eu sei que a minha mente é melancólica, eu consigo ter certeza de quais são as minhas forças e as minhas fraquezas. E assim, eu jogo o jogo dentro das minhas possibilidades. Se eu sei que eu sou melancólica, eu sei que eu tenho um talento muito grande para criação. Então aqui no meu trabalho, com os meus vídeos, com as minhas aulas, eu garanto a excelência naquilo que eu faço. E eu posso falar isso com total segurança, sem modéstia. Eu sei que é isso aqui, o que eu sou boa em fazer. Por isso que eu faço, e faço muito. Assim como eu também sei que se eu precisasse socializar, eu não sou uma pessoa boa em socialização. É por isso que eu não estou fazendo evento presencial e chamando todo mundo. Porque eu não sou boa nisso, eu não gosto disso. E eu posso não gostar. Nós somos melancólicos, essencialmente introvertidos. Você não tem que ter vergonha de falar, eu não gosto de socializar. Isso não significa que você é uma pessoa ruim e que você não goste das pessoas. Tem algumas pessoas que eu amo. Tem algumas. E eu consigo amá-las sem a necessidade de estar todo dia falando com elas. E quem realmente me ama vai entender. Todo mundo já sabe que eu sou assim. A minha família já sabe que eu sou assim. A minha família não fica esperando que eu esteja lá visitando todo dia, conversando, mandando mensagem, ligando toda semana. O meu jeito de amar é um pouco mais distante. Eu preciso de espaço. O que não quer dizer que eu não ame até mais ainda do que aqueles outros que ficam lá todo dia grudado, 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 sugando, sugando, sugando. Se você sabe que você é melancólico, o básico, a primeira coisa, é você entender o seu manual de funcionamento. Como que funciona um melancólico? Como que eu funciono? E aí, com base nisso, você começa a ter certezas sobre a sua vida. E você não fica mais vivendo nessa... eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto, aí eu tenho vergonha de querer isso, eu tenho vergonha de achar isso, minha opinião, eu não tenho personalidade própria, eu vou na ideia dos outros e eu fico infeliz e coloco a culpa neles. É uma prisão viver assim, perdido. Chega disso. Investe em autoconhecimento. Essa é a prioridade para um melancólico. Eu sou a terapeuta melancólica e eu já tive um longo relacionamento com um homem melancólico. E a principal característica desse relacionamento era dependência emocional. O que acontece quando você une duas pessoas solitárias, duas pessoas que se sentem excluídas, rejeitadas, que têm os mesmos traumas de abandono, de desamor, de insegurança? Quando essas pessoas se encontram e se apaixonam, não tem outro resultado a não ser a total dependência emocional. Quando um melancólico se conecta com outro melancólico, é como se a gente encontrasse finalmente aquela profundidade que tanto buscamos. É muito bonito no começo, mas não cura nada. É perigoso, porque
Um outro melancólico vai validar os seus comportamentos. E você vai começar a agir como se as suas sabotagens, as suas fugas, o seu comportamento autodestrutivo, você vai achar que isso é normal, porque a pessoa também está fazendo. Quantas vezes a gente não passou o final de semana inteiro sofrendo juntos, chorando juntos e depositando a esperança da vida um no outro? O relacionamento entre dois melancólicos é marcado pelo hiperfoco. E nós dois tínhamos o hiperfoco exatamente na mesma coisa. A gente focava no nosso foco e esquecia do resto do mundo. O que acontecia era o isolamento. A gente não tinha mais necessidade de interagir com outras pessoas, de falar sobre outros assuntos, de pensar sobre outros assuntos. O hiperfoco era a única coisa que importava. A nossa vida girava em torno dele. Então não tinha ninguém que nos convencesse de que existia um mundo lá fora. O hiperfoco era a única coisa que importava. E ninguém se dava conta disso. E aí os dois começaram a desenvolver os mesmos vícios, os mesmos problemas, os dois tinham compulsão alimentar e um ia piorando, destruindo e afundando ao outro cada vez mais. É um relacionamento masoquista, os dois ficam viciados em sofrimento. O meu relacionamento era à distância. E é por isso que durou tanto tempo. Porque todos os dias eram marcados pela imaginação, da idealização de como seria perfeito se um dia estivéssemos juntos. As despedidas frequentes, os choros frequentes, a sensação de dor. É o ambiente perfeito para o melancólico. É viciante para a gente viver na imaginação. Isso é tudo que a gente busca. Para o melancólico, a realidade é tão chata, tão feia, tão crua, que ela não dura. O meu relacionamento durou quase 6 anos na imaginação da distância. Mas no primeiro mês em que ele se tornou algo real, ele acabou. Outra dificuldade da relação entre melancólicos é a familiaridade extrema. Duas pessoas que são tão parecidas em funcionamento, em comportamentos, acabam ficando tão íntimas, tão familiares, que se tornam irmãos. E aquele mistério do fogo, da paixão, se acaba. Você se sente um irmão e não um amante. As paranoias constantes da mente melancólica causavam muitas brigas. A intensidade era destruidora. A profundidade era sufocante. E foi quase impossível terminar. Afinal, um não queria magoar o outro. Ninguém queria sentir o peso da culpa de ter que magoar o outro. Então, um relacionamento que já estava obviamente falido, um relacionamento que vivia numa zona de conforto e que ninguém conseguia evoluir, ninguém conseguia sair daquela prisão sufocante que nós dois construímos. Aquele mundinho melancólico tão protegido, tão familiar, que era tão viciante e que ninguém deixava o outro colocar o nariz para fora para respirar. Aquilo precisava acabar, aquilo era destruidor. Mesmo sendo um relacionamento falido, a mente melancólica, com toda a sua potência de imaginação, continuava nos convencendo da fantasia de que no futuro idealizado tudo iria melhorar e tudo iria ser perfeito e ninguém queria encarar a realidade. Eu quero deixar bem claro para todo mundo que um casal de melancólicos pode ser o casal perfeito, de almas gêmeas, mas também pode ser o casal mais potencialmente destrutivo de todos. Uma dica para o melancólico se relacionar bem com cada um dos 4 temperamentos. Anota aí. Quando o melancólico se relaciona com um fleumático, ele vai precisar trabalhar muito na espiritualidade, nas virtudes de alma. Por quê? O fleumático é uma pessoa que deixa o melancólico entediado. Esse fleumático pode ser a melhor pessoa do mundo para você, pode fazer de tudo por você. Mas a tranquilidade do fleumático vai ser monótona, vai ficar irritante para o melancólico em algum momento. O que isso vai gerar dentro de você? Vontade de fazer coisas erradas. Você vai precisar trabalhar muito nas virtudes
de lealdade, de honestidade, de perseverança, de compaixão, para não fugir de um relacionamento que é saudável para você. Quando o melancólico se relaciona com o colérico, a postura já é completamente outra. Com o colérico, você tem que pensar assim: remédio para doido é um doido e meio. O colérico só vai te respeitar se você mostrar para ele que você consegue ser tão maluco quanto ele, tão agressivo quanto ele, que você consegue gritar tão alto quanto ele, que você tem dentro de você a coragem tanto quanto ele. O colérico, se ele vê fraqueza em você, se ele achar que você é bobinho, ingênuo demais, se ele achar que você ama ele incondicionalmente, acabou. Ele vai fazer de tudo para dominar você. Treine a capacidade de ser ou demonstrar que você é tão perigoso quanto ele. Não fica por baixo, não. Quando o melancólico se relaciona com outro melancólico, o foco principal da vida se chama autoconhecimento. Porque dois melancólicos juntos, um vai espelhar os comportamentos melancólicos do outro, um vai validar as ações melancólicas do outro, e vocês vão formando um mundinho paralelo de melancólicos, uma zona de conforto que ninguém vai estar ali te puxando para fora. Autoconhecimento para não permitir que esse casulo de conforto paralise sua vida e iluda você de que você já está perfeito, não tem mais nada para mudar. Não, é autoconhecimento para ter algum tipo de desafio, porque precisamos dos desafios, do contraste de pessoas diferentes para manter a nossa evolução acontecendo. Por fim, quando o melancólico se relaciona com um sanguíneo, você vai ter que fazer muita meditação, porque o sanguíneo vai te irritar diariamente, vai tirar você da zona de conforto 24 horas por dia. A agitação do sanguíneo vai te sufocar. A extroversão do sanguíneo vai te deixar exausto. Os barulhos exagerados do sanguíneo vão te deixar nervoso. A impulsividade. Você vai precisar meditar para controlar as suas emoções acima de tudo e não enlouquecer na presença de um sanguíneo.